Como já vimos em nosso vídeo 139, onde tratamos dos limites entre Umbanda e Quimbanda, bem quando acontece a aproximação de outras religiões conosco e suas consequências, hoje falaremos de alguns rituais do Candomblé, tanto Queto, Jeju Angola, que são muito importantes, indispensáveis a eles, mas que não se aplicam aos nossos trabalhos. Quando o dirigente espiritual teve alguma passagem por outra religião, é comum que ele não esqueça o que aprendeu e que muitas vezes esse conhecimento venha mais tarde à tona, fazendo com que queira introduzir em seu terreiro muitos deles. Mas como já abordamos antes, há limites. E esses limites são aqueles onde os preceitos são bastante divergentes diante nossas necessidades. Estamos falando do choque com as diretrizes de nossos guias. E o Candomblé, por mais rico seja em suas tradições, deverá ser valorizado e estudado com seriedade por todos nós, mas nem tudo será aplicável em nosso dia a dia. Vejamos o seguinte princípio: a Umbanda é muito simples em seus rituais e alguns deles derivam dos cultos africanistas, de algum modo. Vamos dar um exemplo. Enquanto o Candomblé faz Obori, que significa oferenda à cabeça, com o uso de sangue animal e ervas, segundo suas tradições milenares, na Umbanda fazemos o Amaci, que significa pôr para dentro, que terá apenas o uso de ervas ou bebidas, conforme a orientação dos guias de cada terreiro. E qual é o certo? Qual o melhor? O mais forte? Nosso Amaci ou o Obori no Candomblé? Tanto um quanto o outro foram inspirados por suas espiritualidades. Cada um vai atender plenamente às necessidades de seus iniciados. Portanto, não existe um que seja melhor ou pior. Existe o suficientemente necessário, aquilo que a espiritualidade determinou para cada um de nós. Mas como já dissemos, muitos dirigentes acabam confundindo ou exagerando no ritual externo, a tal ponto que acabam visivelmente se perdendo. Um ritual simples, onde seria exigido acender apenas uma vela, poderá se tornar um ritual de horas, com um aparato totalmente desnecessário. Na Umbanda, mais do que nunca, menos é mais. Aí estará sua diferença, sua grande força, como vemos na simplicidade de nossos pretos velhos. O rito de catular alguém no Candomblé será raspar a cabeça, deixando-a limpa para receber o Obori, o Adoxu e o Ekodidé. Raspar-se é um ato comum em muitas tradições africanas milenares, desde o Antigo Egito, onde as secreções de nossos corpos será algo impuro e deverão ser retirados antes em seus ritos. Cada um desses itens que mencionamos há pouco terá seu mito correspondente, sua importância lá em seu contexto, mas nenhum deles encontra fundamentação em nossa Umbanda. Portanto, importar rituais de outra religião porque achamos bonito de se ver ou cremos importantes, segundo os nossos pontos de vista, poderá ser uma inutilidade ou pior, causar algum tipo de choque vibratório extremamente perigoso a médiuns e ao nosso terreiro. Os resultados desse experimentalismo estão aí todos os dias a um bom observador. Por isso, temos a preocupação em apresentar a história da Umbanda, seus conceitos importantes trazidos por fontes confiáveis, seus fundamentos mais raízes e também conhecer outras doutrinas e religiões, para que seja possível um comparativo mais profundo, onde saberemos perfeitamente onde algo começa e o outro termina. Tudo para termos
condições para um raciocínio claro do que estamos fazendo com nossas vidas e principalmente com a vida dos outros. Não podemos esquecer algo muito importante. Não somos apenas uma bela fachada qualquer a apresentar, mas temos uma espiritualidade atuante e muito exigente por trás de nós. Assim, naquele comportamento de que nada vai acontecer, alguns passam a inventar coisas visivelmente estranhas. Passam a misturar rituais indiscriminadamente, misturando as linhas da Umbanda, criando novas entidades que não se adequam a nenhuma delas. Criam terreiros onde a mistura será tamanha que quando chegarmos não saberemos do que se trata, nem a qual religião pertence. Recordemos, sincretismo não é o tudo junto e misturado, já que o africano, ao chegar nas Américas, sabia perfeitamente o que estava fazendo nas mãos de grandes sacerdotes e legítimos babalaôs. Ser original e criativo não é formar novas escolas na Umbanda, novas seitas e novos modos de trabalhar onde deveria existir o conhecimento e, principalmente, o bom senso. E bom senso só teremos com muita dedicação e uma boa procedência, ou seja, de onde viemos e qual foi a nossa formação. Não esqueçamos, falamos no estudo exigido, de caráter universalista e dinâmico, esperado de um sacerdote de Umbanda em nossos tempos. Mas não falamos que não adianta devorarmos bibliotecas se a espiritualidade maior não der o seu aval, através de médiuns idôneos, com incorporações bem desenvolvidas, capazes de transmitir mensagens cristalinas vindas deles. E acredite, no final, tudo isso fará uma enorme diferença em seu terreiro. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo sensacional feito com carinho, especialmente para você. Até a próxima!